pra gente, quem, por exemplo, o iniciante, porque aqui a gente tem muita gente que tá começando, ou quer começar a investir no exterior. Como ele começa? Vamos deixar assim, o claro. Quais são os passos? Abre conta numa corretora? Como é que vocês fazem isso? Eu idealizo muito que para o investidor lá no exterior, por exemplo, se o cara já tem investimento aqui no Brasil, é muito mais fácil ele já colocar o pé lá fora. E eu acho que às vezes é até muito mais fácil começar lá fora do que aqui no Brasil. Porque lá hoje em dia você tem muito mais opção, você tem muito mais escolha, diversificação. Mas o que eu diria hoje para um investidor iniciante? Tem que procurar uma boa corretora, porque corretora é algo que você vai levar para o longo prazo. Então não fica naquela, só que é a mais barata, aquele que tem menos custo, às vezes não compensa para longo prazo. Às vezes o serviço vai ser ruim, o atendimento vai ser ruim, então você tem que ponderar uma média ali do que você vai levar para frente. E outra coisa que eu acho interessante, o pessoal começar com ETF. É o meu viés que eu acho bem legal. Eu comecei assim. Então eu pegava um ETF que tem uma ampla diversificação, como por exemplo o S&P 500, né? Começava com ele e aí até eu começar a entender as ações, e tal, eu ia me expondo em outros ativos devagar, né? Eu acho que a galera tem muita pressa, às vezes, não, quero comprar tudo, P&G, Colgate, Amazon, aí coloca a carteira 60 ativos. Aí Ela não sabe acompanhar, né? não tem como acompanhar, não tem como ver resultado dessas empresas, pelo menos uma vez por ano, você vai ficar doido. Então, assim, ETF e colocaria alguns ativos, dependendo do teu risco, né? De acordo com o tempo, entendendo, estudando, vendo o que é interessante. Eu faria dessa forma, foi o jeito que eu comecei, pelo menos, né? Perfeito. Acho que em relação às corretoras, assim, a gente tem algumas opções de corretoras. O investidor hoje está muito mal acostumado com esse negócio de taxa zero em tudo, É. né? Aqui no Brasil, a gente viu essa realidade acontecendo, a gente viu nos Estados Unidos também, né? A Charles Schwab puxou esse movimento, que é uma das maiores corretoras lá, é a maior hoje, né? Eles zeraram a taxa, se eu não me engano, foi em 2019, e aí todas as corretoras quase vieram zerando taxa. Só que eu vejo que as pessoas ficam muito preocupadas com isso. Escolher uma corretora muito barata e às vezes você vai economizar Verdade. 1%, 0,5%. Então, assim, eu não iria para custo. Antigamente, na Bolsa aqui do Brasil, era super caro operar. As corretoras cobravam 2% do valor da ordem, mais taxa fixa. Hoje tá tudo tão baixo que não vale a pena você ficar escolhendo uma corretora por causa de alguns reais a mais ou a menos ali na hora de você dar a ordem. Então, acho que é isso. Procurar uma corretora que você se sinta seguro, que tenha um bom suporte. E é isso. Em relação ao começar, eu também gosto da ideia de começar pelos ETFs, né. Pra quem não conhece, o ETF ele é um fundo listado em bolsa, que tem uma taxa de administração praticamente zero, quase zero na maioria dos casos, e essa cota que você compra vai variar do ETF, mas custa ali entre 50 e $400 cada cota. Esse ETF ele vai replicar um determinado índice, então a gente não consegue investir diretamente em índices da bolsa, a gente compra o ETF replica uma carteira hipotética de um índice, como o S&P 500, que são as 500 maiores, e você simplesmente vai comprando ali todos os meses. Eu diria até que estruturando uma boa carteira de ETFs, você nem precisaria, se você não quiser, ir para a parte de alocação direta em ações. Eu acho que eu gosto, né, existe essa guerra na internet entre alocação ativa, que é comprar as ações, ou comprar os ETFs de forma passiva. Eu, pessoalmente, gosto de ter os 2 na carteira, porque eu acho que você fica com o melhor dos 2 mundos. Mas eu diria também que para quem não quer ir para o stock picking, que seria uma coisa que demande talvez um pouco mais de energia, você pode tranquilamente ter uma carteira só de ETFs para o longuíssimo prazo. A gente compõe nessa alocação genérica que a gente tem nos ETFs com alguns ETFs que replicam algumas estratégias que se mostraram vencedoras no longo prazo, que é o que a gente chama de factor investing. Então, com alguns poucos ETFs ali, você já estrutura uma carteira que todo mês você só precisa abrir o home broker e gastar 5 minutos. Então também é uma opção pra quem, mas assim, o bichinho do stock picking uma hora vai morder a pessoa, não adianta. Você já tá Quem ali não um quer ser ano sócio um McDonald's? ano Gosta, comprando velho. ETF, vai começar a comprar as ações, não tem jeito, mas É eu meio iria viciante, parece, né? é, Você começa a querer avançar mais. é. Agora, chegamos aqui no nosso segundo bloco, Carol, e falta subir o número de curtidas aqui, Curtida, né? dá like, viu? Gente, você que tá aí, dá um like. A gente vem aqui, a gente traz um conteúdo, sabe? A gente fica aqui chamando eles, praticamente eles têm que ser obrigados aqui, a gente segura o convidado. Dá o seu like, tá bom, meu amor? É muito importante. Então, se você gosta de mim, dê o seu like, ok? E se Mas você antes, gosta de mim, já se inscreve e ativa a já notificação. sei. Boa, né? Põe aí. Quem você gosta mais? Eu tô brincando. Abre É enquete. 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 Quem você gosta mais? Mas antes, meu amor, eu vou falar pra você que tá começando. Porque muitas pessoas têm dificuldade. Elas não sabem, e tá tudo bem. Elas não sabem nem como começar, né? Então ela abre a conta na corretora, mas tudo bem, o que eu faço? Gratuitamente, enfim. Você vai fazer um TED, um Pix, tá? Da sua conta Brasil para a corretora, né? Para a conta lá americana, tá bom? Tem que fazer esse passo. Lá você vai fazer o câmbio, tá bom? Porque chega em real, daí você faz o câmbio, vai para dólar e aí você começa a investir. Ali praticamente você vê o home broker, vai estudando na internet, os ativos, pega uma plataforma prática, é tudo em português.
a maioria das corretoras, então não se preocupe, mas é mais ou menos esse mecanismo. O Fábio comentou em relação a taxas. Queria que você falasse um pouquinho mais quais são as taxas embutidas hoje para que o brasileiro possa começar a investir na Bolsa Americana. O pessoal acha que é muito caro, que tem muito imposto, né? Normalmente, quando sai coisa de investimento no exterior, é algum tipo, as notícias que bombam no jornal, é político que tem offshore lá fora pra lavar dinheiro e não sei o quê. Mas é um processo totalmente legal, né? Inclusive, investir no exterior é previsto na Constituição. E o que a gente tem de custo hoje, basicamente de imposto, o pessoal acha que paga muito imposto investir fora. Você paga 0,38% do valor que você tá mandando uma única vez em forma de IOF. Isso fica retido na hora que você manda o dinheiro. E você vai pagar o que a gente chama de spread cambial. O que é o spread cambial? É a diferença do dólar que a corretora está te vendendo para o dólar comercial. Hoje, dependendo da forma como você envia esse dinheiro, fica ali entre 0,5%, 0,7%, até chegando a algo próximo de 2%. Esse valor você paga uma única vez também quando você faz a remessa. E esse custo é para mandar e esse custo é para trazer de volta. Então, apesar de ser um custo muito baixo, é também importante destacar que, né, se você vai investir no exterior, é aquele último dinheiro que você vai usar. Você não vai ficar mandando e trazendo dinheiro todo mês, todo dia. Vai mandar todos os meses, fazer seus investimentos. Eventualmente, se você precisar do dinheiro, você traz de volta também. Não tem nenhum problema. Mas os custos hoje são esses. As corretoras, a maioria delas não cobra taxa de manutenção, não tem corretagem. Então, ou tem planos de corretagem, que você tem até um número X de corretagens gratuitas por mês. Então, é basicamente esse o custo. E a Tem pessoa um vem... ponto que é só... Desculpa, Opa! Carol. Um ponto que é importante aqui, que eu bato muito na tecla, né? Eu falo, invista no exterior quanto antes. O IOF, que é o Imposto de Operações Financeiras, que hoje é de 0,38, ele pode ser mudado por decreto presidencial, até 25%. Então, se do dia para a noite o presidente, seja ele qual for, decidir que quer deixar mais caro você mandar os recursos para o exterior, sai um decreto passando esse IOF para 10, 20, ele pode até Pode se ser tarde tornar demais. impeditivo de alguma forma. Então, assim, levando isso em consideração também. E quanto que... O que me perguntam muito é, e a declaração de IR? Quanto que a pessoa paga, vamos supor, se ela vender um ativo? Quanto de tributação? Depende hoje do fisco Acho que da, são da duas pessoa, perguntas né? separadas, né? É fácil fazer a declaração de imposto de renda hoje para quem investe nos Estados Unidos e também a tributação que incide lá fora, né? Quais são as Muito obrigada, vantagens e meu amor. desvantagens, né? É que declaração e imposto... Uma coisa é o custo, né? A gente falou, pô, mandamos o dinheiro, beleza, paguei lá 1% pra fazer a remessa e investir. E agora, né? O que eu vou pagar de imposto, de declaração, como que é? Acho que é essa a diferença, né? Isso. Então, é que assim, hoje pro brasileiro é bem até mais tranquilo a questão de imposto e tem um benefício muito legal que a galera às vezes não sabe. Porque se você vende um ativo lá fora, seja uma ação, um ETF, um REIT, e você é brasileiro, você tem uma isenção de R$35 mil por mês em venda. Então é um valor muito representativo. Você para pensar hoje aqui em ETF, você não tem isso. Fundo imobiliário, você não tem isso. Né? Você só tem com ação, que se eu não me engano é R$20 mil a isenção. Então, pô, lá fora você tem com ação REIT e ETF 35 mil por mês. Então é muita coisa. Então, assim, você pode colocar muito mais dinheiro no teu bolso fazendo algumas vendas lá fora do que aqui no Brasil. Então, só isso já é um grande diferencial. E aí, a outra questão que tem de diferencial de imposto lá fora, né? A gente já pode falar de declaração aqui também, é o dividendo. Né? E aí, tem um monte de assunto que a gente pode entrar aqui, porque é um negócio que o brasileiro também fica meio assim de investir lá fora, compara muito número. 10% aqui, 5% lá, baixo demais. Mas depois a gente conversa sobre isso. Tem 30%, né? Então, esse é muito importante comentar. Já na fonte, direto, né? Não precisa fazer nada, né, Léo? Perfeito, isso aí. Porque isso é um ponto muito importante. Às vezes as pessoas veem, tal empresa pagou $1 e cai 0,7 na conta da pessoa. Ela fala, pô, mas aí, o que aconteceu? Tem um imposto de 30% que incide e a própria corretora ela fica responsável por tirar esse valor e depositar líquido na tua conta. Então, você não precisa ficar esse trabalho de correndo atrás, pagar imposto e tal. O que você precisa fazer é, uma vez por ano, declarar esses dividendos recebidos e também o seu valor patrimonial ali que você tem investido lá fora. E para declarar, hoje é simples o processo? As pessoas às vezes acham assim, meu Deus, eu vou investir lá fora, eu vou ter que declarar imposto de renda nos Estados Unidos também, né? Não tem, você não precisa, você vai fazer a sua declaração anual do mesmo jeito. E eu, pessoalmente, acho até mais fácil, quando eu vou fazer minha carteira de investimentos, apesar de eu ter mais ativos em números lá nos Estados Unidos do que aqui, eu acho mais simples a parte do imposto de renda de investimentos do exterior do que aqui do Brasil. Porque basicamente você vai declarar da mesma forma. Então, lá, por exemplo, em bens e direitos, eu tenho ações da Ambev, vou declarar as ações da Ambev, eu tenho ações da Coca-Cola que estão no exterior, vou declarar do mesmo jeito. A única diferença é que você vai colocar, tem um campo que é o país onde aquele ativo está, você vai botar Estados Unidos, algumas informaçõezinhas a mais ali no campo de inscrição, mas a declaração ela é muito parecida. Inclusive fica aí o jabá, eu tenho um guia do imposto de renda que é gratuito. Ai, que legal. Vem com aula, vem com tudo. Só botar no YouTube, inclusive. Tem um vídeo no YouTube que é uma aula de como declarar. E tem Como planilha. chama? Guia do... Guia do Imposto de Renda, canal do Holder.